Boa noite, meu povo. Sejam todos bem-vindos a mais um Gotas de Fidelidade, o podcast da comunidade católica Fidelidade da Cruz. Estamos falando aqui diretamente de Brasília, capital do nosso Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, o fundador já está aí, ó. Boa noite, Ana. Isso aí, vai comentando aí, gente, vai compartilhando, vai mandando para as suas listas, porque hoje o programa tá excelente. Na verdade, toda semana a gente fala isso, né? Porque é sempre maravilhoso estar aqui conversando com cada convidado que vem, trocando essa experiência, aprendendo com a experiência, com a vivência deles, né? O podcast Gotas de Fidelidade, né? Que é desenvolvido através da Escola de Fidelidade, né? É o braço de cursos e formações aqui da nossa comunidade católica Fidelidade da Cruz. Você que ainda não conhece a comunidade ou não conhece a Escola de Fidelidade também, né? Entre aí no nosso site que vai aparecer aqui na tela para você que está nos assistindo. Para você que vai nos escutar depois, é só colocar www.fidelidadedacruz.com.br, que lá você vai ter toda a nossa programação, todos os nossos cursos, como nos conhecer, né? Vai ter aquela abinha lá, onde chegar, tudo mais. E para você que, né, quer ter uma proximidade ainda maior, vai lá no nosso Instagram, @Fidelidade da Cruz. Através de lá você vai ter o nosso contato para solicitar o seu pedido de oração, para acompanhar as nossas atividades, né? E falando em atividades, nossa comunidade ela tem atividades basicamente de segunda a segunda praticamente, né? E para começar, na segunda-feira nós temos o nosso podcast às 20 horas ao vivo aqui no YouTube. Já na terça-feira, ainda não temos nenhuma atividade externa, né? Mas nós temos atividades internas, né? Para os membros aí, temos nossas formações internas. Na quarta-feira, nós também temos aqui formações dos nossos jardins, que ao longo desses próximos podcasts vocês vão ter a oportunidade de conhecer ainda mais da nossa comunidade, da nossa organização, o que são esses jardins, o que cada um desempenha, né? Para você também que quer saber um pouco mais, na terça-feira, já ia quase me esquecendo, toda terça-feira às 21 tem live explicando um pouco das nossas atividades, como são desenvolvidas, o que é cada jardim, né? E como é desenvolvida cada atividade na nossa comunidade. Quinta-feira, às 20h30, nós temos grupo de oração Recomeço. Você que quer se fortalecer ainda mais na fé, você que está cansado, que está precisando de uma graça, que às vezes fala, é tão difícil rezar sozinho, venha rezar conosco às 20h30, toda quinta-feira. E também temos, juntamente com o grupo de oração, atendimento de oração e direção espiritual. Ó, minha digníssima aí, Carolina, boa noite, amor. Obrigado pela audiência aí de sempre. Sexta-feira nós temos adoração às 20h30. No domingo nós temos Santa Missa às 11 horas e antes da Santa Missa nós temos grupo de formação para as famílias, com início às 9h30. Né? Você que é família, você que quer se aprofundar ainda mais no que a igreja nos diz, né, de como ser família, de termos cada vez mais força para ser família neste mundo que está cada vez mais louco, que ataca cada vez mais os nossos princípios cristãos, os nossos princípios católicos, né? Venha saborear conosco, venha vivenciar conosco este momento, né? E vamos chamar aqui o nosso co-host, né? O nosso apresentador aqui, Fernando. Cadê você, meu irmão? Acho que meu irmão Fernando ainda não se conectou ainda, deve ter tido um probleminha na comunicação, mas é isso, gente. Como é que tá o áudio aí? Fala para mim, o áudio tá legal? Tá saindo tudo limpinho, tudo certinho? Vocês já compartilharam? Compartilha aí, né? Compartilha, manda para maior quantidade de pessoas para que esse podcast alcance ainda mais pessoas. Você que é fiel da cruz aí, vamos, né, levando o nosso carisma através das redes sociais, né? E para esse dia de hoje nós temos um convidado, cara, incrível. A gente estava conversando um pouco agora à tarde e antes disso, né, também já deixar o meu abraço para Camila e para o Lucas, que mais uma vez fizeram essa ponte maravilhosa, sempre trazendo convidados especiais para a gente. E, cara, só de conversar um pouquinho ali
alto astral, entendeu? Você vê ali aquela sede da pessoa em buscar a santidade e tudo que tem de batalha, né, para a gente viver e a pessoa tá ali lutando. E é jovem como nós, porque nós somos super jovens, né? Eu agora estou indo pro meu segundo filho, né? Graças a Deus ficamos sabendo aí que vem a Luísa, sou pai do Inácio, agora vem a Luísa, glória a Deus, né? E sou jovem ainda, estamos aceitando essas vontades de Deus na nossa vida, estamos abertos ao que Deus quer para nós, e assim esse missionário também se doa a cada dia. Mas não vamos demorar muito não, porque o tempo dele é curto hoje, ele tem ainda um outro compromisso, né? Que rufem os tambores aí para o nosso. Aê, meu irmão, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Oi, tá conseguindo me ouvir certinho? Tô conseguindo sim. Deu uma falhadinha, mas agora tá tudo certo. Ah, que bom. Esse negócio do online é bom, mas às vezes dá uns sustinhos, né? Mas vamos na graça que tudo vai dar certo. É isso mesmo. Mas é uma alegria muito grande estarmos juntos aqui, viu, gente? É muito bacana essa interação, a gente poder vir, partilhar, falar um pouquinho das nossas experiências e junto a gente trocando ideias, né? Porque nessa troca de ideias a gente vai crescendo. E nesses tempos que nós vivemos, é muito importante a gente partilhar, principalmente a vida que a gente vive, né? As lutas que a gente batalha e as vitórias que a gente vai conquistando com a graça de Deus, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e eu tenho certeza que Deus ele vai nos levar a viver um momento muito bom, muito bacana, de muita graça e vai ser muito legal a gente estar junto. E eu já espero os próximos convites para estar aqui com vocês, viu? Pode deixar. Esse aqui, é igual a gente brinca aqui, esse é o parte 1 de muitas que virão com fé em Deus, né? Que bom. E, assim, a história com Cristo, ela não é curta, né? Ela é longa e é construída a cada dia. Então, a cada dia que passa, a gente tem mais uma história para contar. E olha quem chegou verdade. Aí, o Fernando. A internet que tá naquele momento. Ai. Pois é, Fernando aqui que tá no seu segundo episódio, Rodrigo. O segundo episódio dele. Aí no primeiro ele já estreou com o Davidson. Ó, que beleza. Semana passada tava grande Davidson estilo. Aí ele já aquele fio na espinha, um rapaz. O homem cantou? Essa é a pergunta que não quer calar. O homem cantou? Porque aquele lá, gente do céu. Cantou. Que vozeirão. Cantou, encantou, contou. Ele é incrível, incrível. Foi incrível. E aí hoje nós temos o Rodrigo aqui também, que também é um pouco ligado à música ou é muito ligado à música? Sim, sou músico. A música foi uma das vertentes que Deus se utilizou para me resgatar, para me alcançar. Até hoje a música é uma expressão da nossa evangelização, da minha evangelização aqui. E eu ouso dizer que a música é uma via que eu consigo me relacionar muito com Deus. A música, ela consegue me levar para uma, vamos dizer assim, uma atmosfera elevada na oração, sabe? Eu consigo entrar muito na oração através da música. Então, além de ter a música como uma ferramenta de evangelização, eu também tenho a música como um grande meio de me relacionar com Deus. A música é uma via bem interessante que Deus se utiliza comigo. Mas o que é engraçado é exatamente isso, né? Lucas chegou aí, Lucas Medrado, deu uma boa noite pra gente aí. Queridíssimo Lucão, saudade de você, meu irmão. Mas o que é engraçado é exatamente isso, né? Que a música é um negócio tão divino que foi Deus que criou, né? Então, ela, mais do que qualquer outra coisa, vai nos aproximar de Deus, né? Vai nos aproximar do Criador. Sem dúvida. E quando você fala assim, a música... Pode concluir, Fernando, pode concluir. Achei que você tinha terminado. A gente vê lá que teve uma classe angélica que era responsável pelas músicas, né? Então, a gente já tira daí, né? O quão importante a música é, não só nesse meio temporal, né? Mas lá na eternidade, né? Verdade, verdade. E quando você fala assim, Rodrigo, é que a música foi meio que Deus te resgatou,
Mas como é que foi esse resgate? Quem foi o Rodrigo antes de entrar para a Canção Nova? Quem foi o Rodrigo aí na juventude? Cara, interessante que isso era um dilema da minha vida, viu, gente? Olha só, eu sempre vivi com esse dilema, porque eu não tive um antes e um depois, assim, sabe? A minha luta da minha caminhada foi uma luta em permanecer em Deus. Porque, graças a Deus, Deus me deu uma família cristã, um berço católico, meus pais sempre muito religiosos, minha mãe catequista, meu pai super engajado na igreja também. Então, eu cresci num berço católico, eu fui inserido nesse berço. Porém, conforme eu fui crescendo, né, e as propostas foram aparecendo, amizades, e, enfim, né, a minha luta ela foi em permanecer naquilo que eu já estava inserido, né? Então eu não tive assim um antes e um depois. E isso foi um grande dilema para mim, porque muitas vezes eu achava que para eu dar certo na evangelização, para eu ter uma boa pregação, eu precisava ser um antes e um depois, sabe? Eu precisava ter um testemunho de quem já fumou, de quem bebeu, de quem fez um monte de besteira na vida para poder ter algum testemunho que realmente tocasse alguém, né? Mas aí Deus foi me convencendo, ainda na minha fase de adolescência para a juventude, né, quando eu comecei a ter os primeiros contatos assim com a evangelização, Deus foi me convencendo de que não, eu poderia ter um testemunho diferente que seria tão convincente quanto um testemunho de quem passou por uma grande transformação de vida. Porque o meu testemunho é um testemunho de luta para permanecer. É um testemunho de quem luta todos os dias para não regredir, para não voltar para trás, para não desistir de caminhar. Porque hoje em dia a gente percebe que a grande luta de nós cristãos, de nós que estamos aqui na caminhada, a grande luta é de permanecer, gente. Porque muitos têm se perdido por conta do cansaço no caminhar. Isso é muito sério. E o cansaço no caminhar, ele gera um abatimento tão grande que a gente muitas das vezes se perde por meio desse cansaço. E aí está a grande luta, a luta do permanecer. Então, meu testemunho de vida, ele acaba se tornando muito isso, sabe? Essa luta para permanecer em Deus e não desistir diante dos dilemas da vida, das tribulações, das adversidades que nos acontecem e tudo mais. Mas é uma luta para permanecer, gente. Eu achei muito interessante quando você falou disso, né? Eu não tenho uma coisa lá para trás que eu tenha vivido e tudo mais, né? Para poder pregar. E aí você olha como que a gente também está muito preso, às vezes, nisso, né? De que, você tem que provar do mundo, de todas as mazelas, se afastar de Deus. Eu era um bêbado que vivia drogado, encontrei Jesus e tudo mais, tal. Ou então eu me perdi na sexualidade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu matei, eu roubei. E aí, às vezes, o pessoal, não longe de mim, tá criticando, cada um desenvolve a sua evangelização do jeito que Deus levanta, mas é porque, de fato, a gente enxerga muito isso, das pessoas, às vezes, vão pregar e falam, eu fiz, acontecia, aquilo outro, e ela acaba exaltando tudo de ruim que ela fez, para aí depois falar, não, mas aí eu fiz um encontro, encontrei Jesus, e aí mudou. Sendo que Deus fez tantas outras coisas que poderiam ser exaltadas. Claro, você não vai apagar o seu passado, né? Mas falar, gente, eu vivi, eu provei, eu sei que é ruim. Mas agora vamos falar de tudo que Deus fez de bom depois que eu tive esse encontro com ele, né? Olha como fica até mais bonito, né? Santa Teresinha do Menino Jesus uma hora falou que Deus usou muito mais de misericórdia com ela para preservá-la dos pecados mortais do que com Maria Madalena tendo que perdoá-la dos pecados mortais. Então, o esforço de Deus para preservar alguém de um passado, de uma história mal contada, é muito maior do que ter que simplesmente perdoar alguém, né? Então, Rodrigão, Santa Teresinha tá no nosso time, né? Porque eu também não tive essa questão desse passado, né? Eu sempre tive, lógico, eu teve meus altos e meus baixos, né? Mas eu segui nesse, nem você falou, né? Quando eu entrei para a igreja, não mudou tanta coisa tão radicalmente minha história, né? E eu senti aqui, Henrique, não sei se você sentiu também, que ele tem uma pitadinha de fidelidade da cruz aqui, viu? O permanecer,
É igual eu falo, né? Não tem como. O nosso carisma ele é muito legal, é muito bonito também que os carismas eles se encontram porque todos vêm do mesmo lugar, né? E é igual a gente sempre fala muito, né? Para nós que somos fiéis da cruz, né? Nós temos o combate de permanecer, de ser fiel, né? E como é difícil permanecer quando você quer lutar com as suas próprias forças, né? Quando você quer lutar achando que é você que faz tudo, não. Claro, a única coisa que você faz é, eu me decido, né? Que a gente também fala muito de emoção, não, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, não, mas é decisão. É algo concreto, é algo que vai te doer dia após dia, que vai te custar a vida, né? Igual, você já tá com quantos anos de missão, meu irmão? Eu estou no meu 6º ano aqui na comunidade Canção Nova, completando, entro agora no 7º ano de comunidade. 7º ano. Mais para frente a gente vai contar como é que foi essa trajetória, mas de antemão, imagino, ano após ano, a entrega sempre foi maior, né? Sempre a decisão teve que ser mais decidida e teve que ser mais embasada em Deus para não olhar para trás. Porque o nosso eu, ele quer sempre olhar para trás, ele quer sempre fugir, né? E se a gente não se põe firme ali, se pega, literalmente falando assim, no popular, né? Se pega com Deus, a gente fica pelo caminho. Sim. E é algo... Curte o que muito vale, né? Sim. É algo muito, muito forte, sim, gente, porque é algo que eu tenho lutado. Agora eu vou falar um pouquinho da minha luta diária, tá? Porque eu tenho algo muito em mim, assim, de que eu me espelho muito. Já vou revelar algumas coisas aqui para vocês. Eu tenho 2 personagens bíblicos que eu me identifico demais. E esses personagens bíblicos eu acabo trazendo eles para mim, né? E um dia em oração, aqui na Canção Nova, nós vivemos muito forte a prática da Lexio Divina, né? O estudo da Palavra de Deus. Ela faz parte da nossa espiritualidade diária, né? Então, dentro de todo o contexto da nossa espiritualidade diária, quanto consagrados, missionários aqui na comunidade Canção Nova, o estudo da palavra, ele é algo muito forte. E o Monsenhor Jonas, ele nos deixou essa direção que o estudo da palavra é uma via concreta de Jesus falar conosco. Então, dentro da comunidade, nós somos motivados a encontrar na palavra de Deus uma palavra que vai ser a palavra do nosso chamado. Nós temos essa motivação interna da equipe de formação geral da comunidade de procurar personagens bíblicos no qual a gente se identifique, e aquele personagem acaba sendo para nós uma grande referência. Toda a palavra de Deus é uma referência, mas aquele personagem específico, ele acaba se tornando algo muito forte. Então eu me identifiquei com 2 personagens bíblicos, e Deus ele me revelou que cada um representava uma área da minha vida espiritual. O apóstolo Pedro, toda vez que eu me deparo com algum relato de Pedro, eu entendo que ali Jesus está falando comigo através do meu chamado, da minha vocação. No tanto que a palavra da minha vocação é o chamado de Pedro, que está narrado lá em Lucas 5, né? Que é o chamado de Pedro, onde Jesus encontrou com ele ali no mar, pediu para ele largar tudo, ele largou tudo e se tornou pescador de homens, né? Essa é a palavra do meu chamado. E quando eu falo do meu apostolado, o personagem bíblico que me marca muito, que me chama muita atenção, é o apóstolo Paulo, né? Então eu tenho essas 2 vertentes aí na palavra de Deus, e eu tenho, de uns tempos para cá, me dedicado muito a estudar o apóstolo Paulo. E Paulo, ele me intriga demais, cara, ele me intriga demais, ele me desinstala, ele me desestabiliza. E uma coisa que eu fui percebendo, estudando Paulo, é que ele foi vivendo uma grande transformação na vida dele, a ponto de que, após aquele encontro com Jesus em Damasco, o Espírito Santo começou a gerar em Paulo não só uma transformação de caráter, porque ele tinha uma conduta e passou a ter outra, não só uma mudança de hábito, porque ele tinha hábitos, ele passou a ter outros após o encontro com Jesus, mas ele foi levado a um caminho de maturidade na fé. E isso tem sido o tempo que eu mais tenho vivido hoje, gente. Eu quero já partilhar isso com vocês aqui. É o que eu mais tenho vivido hoje. Essa luta para tornar a minha fé madura.
tirar a minha fé do âmbito do sentimento e levar a minha fé ao âmbito da razão. Vou me explicar para vocês, gente. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que nós temos que viver uma determinada determinação, uma determinada decisão. E eu estou chegando a essa conclusão de que eu preciso, estudando Paulo, viu, gente? Paulo me intrigando, que eu preciso, e Paulo viveu isso, tirar a fé do âmbito da emoção e fazer ela passar por um crescimento a ponto dela se tornar algo de decisivo dentro de mim. Porque, meus irmãos que estão aqui, gente, nós estamos vivendo tempos difíceis, isso é fato, correto? Nós estamos passando por tempos difíceis. Nesses tempos difíceis, se a minha fé ela está no âmbito do sentimento, todo sentimento que faz parte da nossa vida, que eu vier a sofrer, ele pode correr o risco de se misturar com a minha fé, e como a fé ela não é sentimento, o que vai prevalecer é a dor, é o sofrimento, é a tribulação. E nessa hora, o que vai ser mais evidente para mim? O sofrimento e não a fé. A fé, e isso é uma coisa, gente, eu estou falando aqui para vocês, uma coisa que eu estou lutando para viver e lutando para que eu consiga também chegar nesse nível. Porque Paulo chegou, e nós também somos chamados a chegar. Porque nós vivemos tempos tão difíceis, gente. Eu que trabalho com jovens, nunca se viu tantos jovens, adolescentes, sofrendo de depressão, sofrendo de crise de ansiedade, sofrendo de síndrome do pânico. Cara, eu tenho atendido jovens, adolescentes, 13, 14 anos com depressão, querendo cometer suicídio, não encontrando mais sentido para a vida. Nessa hora, se a nossa fé, ela se encontra nessa fase primária de estar no âmbito do sentimento, aquele sentimento, a gente participou de um retiro, de um encontro, arrepiou a pele, e isso é sentimento de fé, né? Aquela coisa que motiva, a gente chora, a gente se emociona, a gente, uhul, né? Aquela coisa toda. A nossa fé, ela não pode ficar nesse âmbito, porque ela não é sustentável se ela permanece nesse âmbito. Porque vai chegar um momento que nós vamos ter tribulações, vai chegar um momento que a gente vai passar pela dor, vai chegar um momento que a gente vai passar pela tribulação. E se nessa hora a minha fé, ela só é uma fé alimentada de sentimento, na ausência de sentimento, a minha fé se abala. Ou ela deixa de existir. Agora, se a minha fé, ela sobe de estágio, né? Aí Santa Teresa vem falar das moradas, né, do castelo interior. Se a minha fé, ela sobe de nível, ela chega ao nível dela não ser mais somente sentimento, ela passa a se tornar algo concreto, uma decisão, aí sim, quando eu estiver passando por uma dor, a dor está no sentimento, a fé está na razão. Pela razão, eu escolho crer que Cristo vai me fazer superar essa situação. Agora, essa fé, ela está misturada com o sentimento, a fé, ela automaticamente ela é ofuscada pela dor, ela é ofuscada pelo sentimento, ela é ofuscada pela crise que nós estamos vivendo, e facilmente eu não enxergo mais a fé, eu só enxergo a dor, e aí eu paro nela. É o que muitos estão vivendo hoje, meus irmãos. E infelizmente hoje, ou felizmente, vamos enxergar que Deus ele nos dá a oportunidade de crescer, até mesmo na dor. Hoje nós vivemos tempos difíceis, né? E nós estamos sendo, vamos dizer assim, forçados a viver essa maturidade. Porque aqueles que estão permanecendo na fé sentimental estão se perdendo. Aí que entra o nosso papel de evangelizador, com a graça de Deus, porque sozinho a gente não consegue, com a graça de Deus viver essa transformação, esse grande passo da nossa transformação de fé, de maturidade. A fé, ela sair do âmbito do sentimento e se tornar algo concreto, uma decisão. Eu me decido ter fé. Eu estou sofrendo, mas eu me decido ter fé. E aí eu olho Paulo, né? Cara, o cara chegou num nível de maturidade da fé tão profundo,
a ponto dele chegar a dizer: eu me glorio dos sofrimentos que eu estou passando, porque os meus sofrimentos, eles completam a dor de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus do céu, cara, que fé que é essa? É uma fé que eu almejo, é uma fé que eu busco. Estou muito longe de chegar nesse nível de fé. É por isso que o meu testemunho é um testemunho de permanecer, porque não é fácil, gente. Não é fácil. A gente é sempre essa gangorra, né? A gente é muito instável. Ora eu estou em cima, ora eu estou embaixo, mas é nessa dinâmica da vida que Deus vai nos dando a oportunidade de crescer e um dia alcançar essa estatura, né? Que Deus almeja que a gente alcance, que é uma fé madura, uma fé amadurecida, uma fé de decisão e não de sentimento. E olha a percepção de Paulo que você tem, né? Eu já achava difícil já olhar para Paulo e falar: sejam meus imitadores porque eu imitar Cristo. Para mim isso daí já é o auge. Aí você vem com acima do auge, né? A nossa Paulo é sensacional, cara. Sensacional, né, velho? Ele é intrigante, cada vez cara. Um pouquinho de Paulo, a gente pega uma coisa a mais, né, velho? Ele é intrigante. Paulo mexe comigo. É uma sabedoria que, de fato, né, quando ele fala da escolha, da formação, uma sabedoria que você vê o Espírito Santo formando ele a cada dia e, literalmente, né, a mudança que ele teve, né? Porque, além dele já ter um caráter, que por mais que ele perseguisse os cristãos na época, mas ele vivia a fé dele, né? Uhum. E aí, quando ele passa para o processo de conversão, ele pega tudo aquilo que ele tinha firme e traz para viver a firmeza, a maturidade com Cristo, né? Sim. E vai amadurecendo e vai trazendo. E quando você fala de maturidade, de fato, como que isso está latente? Como que isso está latente hoje, né? Como a gente vê homens e mulheres imaturos, como a gente vê jovens imaturos, e aí a gente vai olhando lá atrás, aí desde a formação da geração passada, que vai gerando filhos mais imaturos, que dizia que tal coisa era errada lá, e aí abre mão hoje, e aí você começa a ver um declínio da sociedade. E se a gente não tiver bem embasado, se a gente não estudar, né, que é uma coisa também que o católico, infelizmente, tem muita preguiça de estudar, né, de conhecer a palavra, de conhecer a sua igreja, né, e aí qualquer um vem, ó, leva qualquer canto da sereia, te encanta, porque a gente não é ensinado a ir até o fim, a combater, a lutar. A gente hoje é ensinado a o quê? Não deu certo, troca. Tá ruim, muda. Tá difícil, desiste. Pra que persistir? É engraçado, né? O leque de posições são enormes, né? Vem muito também dos pregadores da igreja, né? Tipo, os catequistas que estão iniciando. Um dia desse veio uma catequizanda da paróquia que eu participo, e ó que eu nem sou catequista. Ela chegou para mim e perguntou: Fernando, a verdade é relativa? Eu, não, a verdade é Cristo. Aí ela, porque lá na sala de catequese o pessoal estava falando que a verdade é relativa, que não sei o quê. Eu, não, a verdade é Cristo. As pessoas não conhecem a fé que foi confiada, não conhecem a verdade que foi confiada à igreja, elas não conhecem Cristo, e por não conhecer, e por conhecer só o superficial, acha que a verdade é aquilo. Toma a verdade como um superficial, mas não conhece a profundidade da verdade que foi confiada na igreja. É 2000 anos de história, é muita coisa. E aí as pessoas falam que a verdade é relativa dentro da igreja, isso para mim é o ápice do absurdo, né? Sendo que a gente aprende, e é base da nossa fé saber que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ô, Fernando, eu quero pegar esse gancho, cara, porque você tocou num vespeiro, cara. Porque hoje, cara, a gente está vivendo uma guerra intelectual. Isso é fato. Isso é fato. A gente vive hoje uma guerra intelectual. Os grandes mártires dos tempos antigos da igreja, a guerra deles era corporal, eles eram mortos, eles eram decapitados, eles eram... era um martírio de sangue daquele tempo. Hoje, eu acredito que talvez a gente possa vir chegar nesse martírio de sangue, mas hoje nós já vivemos um martírio intelectual. Porque hoje
o Lucas está aqui, ele é professor, ele está inserido no meio acadêmico aí, ele sabe muito bem disso. Eu acredito que ele deve enfrentar grandes lutas por defender a fé dele no meio acadêmico. E com isso, gente, entenda bem o que eu quero dizer para vocês, tá? Eu não estou ferindo o meio acadêmico, não. Eu só estou dizendo que existe hoje uma guerra intelectual onde a fé ela é menosprezada, a fé ela se torna destruída muitas das vezes por conta de ideologias que são implantadas dentro das escolas, dentro das faculdades, e até mesmo essa ideia que foi levada por essa catequista, da verdade relativa, certamente essa criança, ou enfim, ouviu isso de alguém que quis colocar essa semente dentro da cabeça dela. E a fé, e quando ela não está totalmente amadurecida, ela só é ainda aquela sensação de arrepio, ou ela só é ainda aquela emoção em lágrimas quando alguém fala alguma coisa que toca os meus sentimentos. Quando a fé ela está simplesmente nessa área, nesse âmbito, se corre um grande risco de quando uma mentira ela é dita várias vezes, repetidamente, com muita incisão, essa mentira passa a se tornar uma verdade, e essa verdade que foi embutida nos nossos pensamentos, ela rouba toda a semente da verdade. O verbo que é a palavra que foi semeada no nosso coração, ele se perde por causa dessa mentira dita muitas vezes e afirmada, e ela passa a se tornar uma verdade dentro de nós. Isso é muito sério. Esse é o martírio que nós vamos enfrentar daqui para frente. O martírio da guerra intelectual entre a fé e entre as ideologias e aquilo que estão querendo implantar no nosso coração, né? Isso é muito sério, gente. Eu que trabalho com jovens, isso é uma coisa que me dói muito o coração, porque eu vejo jovens que estão chegando na universidade e eram jovens de capela, eram jovens de Santa Missa, eram jovens de se ajoelhar diante de Jesus Eucarístico e dizer que estava entregando a vida toda para Jesus, de chorar na presença de Jesus, de fazer ali grandes promessas de vida eterna com Deus, e ao se deparar com essas realidades, meus irmãos, de ideologias, de marxismo, de comunismo, enfim, gente, não sei nem se a gente pode falar disso aqui, desculpa, mas é polêmico, né? Mas eu gosto de assuntos polêmicos, hein? Tô me segurando. Mas rapaz, se quando chega nessa fase, até meia-noite, viu? Meu Deus do céu. A hora que entra nessa fase, é como que isso rouba a gente a experiência. Eu vejo hoje jovens que chegam em mim e falam assim: Rodrigo, eu não sei mais em que acreditar. Eu ouvi coisas na faculdade de professores que é muito forte, e realmente eles têm conhecimento, eles têm embasamento do que eles estão falando. E é por isso que o Henrique falou de algo muito sério. Nós precisamos estudar, nós precisamos buscar informação. A nossa fé, para ela sair do âmbito do sentimento e se tornar algo decisivo, também passa pelo conhecimento que eu adquiro acerca da minha fé. Eu preciso conhecer a minha igreja, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu comecei a ficar mais encabulado. Esse é um vocabulário que a gente usa aqui em São Paulo, gente. Não sei se vocês compreendem aí em Brasília, né? Encabulado é quando você fica doido, assim, né? Eu comecei a ficar mais encabulado com a vida de Paulo quando eu passei a estudar a história de Paulo. Quando eu digo história, é o contexto histórico daquele tempo. Como os judeus viviam naquele tempo. Como que era a doutrina de um cidadão romano daquele tempo. Quais eram os princípios do romano, porque Paulo era um cidadão romano. Como que era o princípio do cidadão romano daquele tempo. E quando eu vejo todos os princípios que Paulo trazia na sua construção de ser humano, e todos esses princípios serem desconstruídos por causa de uma experiência com Jesus, aí eu falo, meu Deus do céu,
Deus pode realizar tudo, e Ele quis realizar tudo em Paulo, e Ele pode realizar tudo em mim. E isso me dá coragem de enfrentar esses tempos difíceis que nós vivemos, que são tempos difíceis, gente, de verdade. Eu não tenho medo da pandemia, gente, me desculpa falar isso aqui. Eu não tenho medo de morrer de Covid, eu não tenho medo. Eu tenho medo, gente, de perder tempo e não conseguir alcançar as pessoas que Deus espera que eu alcance, sabe? Porque cada um de nós, Deus, ele confiou uma parcela do reino de Deus, do reino dele, ele nos colocou como coparticipantes desse projeto de redenção. Deus, ele poderia fazer isso aqui, ó, estalar os dedos e implantar o reino dele nessa terra e acabou. Mas ele quis contar com a nossa coparticipação na construção desse reino. Então, existe uma parcela desse povo que eu vou alcançar. Existe uma parcela desse povo que o Fernando vai alcançar, que você, Henrique, vai alcançar. Existe uma parcela desse povo que o meu queridíssimo amigo Lucas Medrado, que está aqui, vai alcançar. E existe uma parcela desse povo que cabe a nós. E, meu Deus, o maior medo que eu tenho na minha vida é de um dia estar diante de Deus e Deus falar para mim: Rodrigo, olha para aquele povo ali, ó, eles estão no inferno. E aquele povo não alcançou o céu porque você deixou de evangelizá-los. Essa é a minha preocupação, gente. Eu não tenho medo de Covid-19, eu não tenho medo. Eu me cuido, viu, gente? Tô com álcool gel aqui, ó. Eu me cuido. Tô com máscara aqui, me cuido. Mas eu não tenho medo do Covid. Eu tenho medo de negligenciar a minha fé. E eu entregar a minha fé por medo de evangelizar nesses tempos difíceis que a gente está. Onde querem calar nossa boca. Onde querem frustrar os nossos projetos. E encher a cabeça, principalmente dos jovens, daquilo que é totalmente contra a nossa moral, a nossa fé, os nossos bons costumes, a tradição da nossa igreja e tudo mais. Então, hoje, gente, o martírio que a gente enfrenta é um martírio intelectual. É algo que a gente precisa, de fato, contar com a graça de Deus, com o auxílio da Virgem Maria, com o auxílio de todos os anjos, dos santos, para que a gente possa conseguir combater esse bom combate, como diz o apóstolo Paulo. Mas eu não tenho medo desse combate não, gente, porque Deus é o nosso maior auxílio. O Espírito Santo é o nosso maior auxílio. E nesse tempo da Quaresma de São Miguel Arcanjo, eu tenho me aprofundado muito no auxílio dos anjos, também nesse combate. E eu lendo o livro de Apocalipse... Oi, pode falar, te interrompendo aí, mas, cara, enquanto você ia falando, eu tava já pensando aqui no que eu ia falar depois de você, e eu ia falar de São Miguel, velho. Porque a guerra que teve lá atrás foi a guerra intelectual, né? Entre os anjos, porque a gente acha que todo mundo tirou a espada, tirou lá o arco e tal, e foi pra cima. Não, era guerra de conhecimento, guerra do saber, né? E hoje a gente vive essa guerra, e a gente tem que ser como São Miguel, né? E eu ia falar, pô, nesse momento de São Miguel, a gente tem que olhar pra ele e gritar: quem como Deus, ninguém! E aí você entra falando disso e eu só falo, cara, Deus tá agindo aqui, velho. Amém, amém, Não, amém. Já pegando esse gancho do Fernando, depois dessa sequência do que você ia explanar, você já deixa pra gente, né, como a gente se preparar para essa luta que já está acontecendo, né? Sim, sim. Sabe uma coisa que é algo motivador para nós, gente? Isso é algo motivador para nós. Olha, que isso caia no seu coração. Porque talvez você deve estar se perguntando aí, né? Meu Deus, mas e agora? O que fazer, né? O que fazer? Eu quero dizer para você, diz lá no livro de Apocalipse, Apocalipse 12, que narra, né, o grande combate que houve no céu, né? Porque o livro do Apocalipse, ele é toda uma profecia, né? João, o apóstolo João, ele teve uma revelação daquilo que há de acontecer quando Jesus voltar. Então, quando ele visualiza uma mulher
com 12 estrelas na cabeça, uma coroa, debaixo dos seus pés, uma lua e tal. Ele está visualizando ali a Virgem Maria. Mas olha só que doido, gente. Olha só que doido. Isso não é algo para nos dar medo, tá? Lá em Gênesis, o demônio, ele se prefigurou na vida de Adão e Eva, e ele era um animal. Qual era esse animal? Me ajuda aí, Fernando. Qual que era o animal que o demônio se prefigurou em Gênesis? Calma aí que o microfone tá desligado. Aí, agora. Serpente. Serpente. Muito bem. Agora, olha só. Em Apocalipse, a guerra não é mais contra uma serpente. A guerra é contra um dragão. Percebam que o demônio, ele adquiriu força de Gênesis até Apocalipse. Mas isso não é para nos dar medo. O demônio, ele está mais forte. Ele não é a serpente que tentou Adão e Eva no paraíso. Ele é um dragão hoje, de 7 cabeças ainda. Mas isso não é para nos meter medo. Sabe por quê? Porque nessa revelação, e como eu disse para vocês, Apocalipse, ele é uma revelação do que há de acontecer. É uma profecia o livro de Apocalipse. Por isso que nós precisamos estudar, minha gente. Precisamos estudar. Eu fico empolgado com isso, gente. Desculpa, eu me empolgo demais. Mas essa serpente que se transformou em um dragão de 7 cabeças, muito mais forte, ele foi derrotado por São Miguel e os seus anjos. E a Virgem Maria que estava no comando daquela tropa. Olha como isso é uma grande profecia, gente. O dogma da Imaculada veio muitos anos depois que João escreveu o Apocalipse. E a Virgem Maria, ela foi considerada rainha do céu e da terra e de todos os anjos e santos muito depois que a igreja foi reconhecer isso. Mas lá em Apocalipse, João já tinha uma profecia revelada por Deus que ela estaria à frente do combate. Meu Deus do céu, eu fico louco. Gente, isso é muito forte. E diz uma Sagrada Escritura, que quando o demônio, o dragão, ele foi vencido pela Virgem Maria e o São Miguel Arcanjo e os seus anjos, diz a palavra que 1/3 parte dos anjos caiu com ele. Ou seja, o demônio tem os seus escudeiros aí, ele tem os seus assessores, mas veja, foi 1/3 parte. Nós já somos maioria nesse combate. Nós somos maioria. Eles só são 1/3 parte. Nós somos todo o restante. Nós temos a Virgem Maria, nós temos os anjos, os santos, nós temos Deus, que já é o vencedor, que é o onipotente, que é o que tem o detentor de toda a honra e de toda a glória. E por isso, gente, eu quero dizer para vocês, nós não precisamos ter medo do combate que nós estamos enfrentando. O que nós precisamos fazer é nos preparar para esse combate. E como nós devemos nos preparar, gente? Primeiramente, vivendo uma reta e forte decisão de nos relacionar com Deus. Nós temos que ter um relacionamento com Deus, meus irmãos. É só um relacionamento com Deus diário que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente tenha força, com que a gente busque conhecimento, que a gente busque fidelidade na nossa vida de oração. E nisso a gente vai se fortalecendo da graça de Deus. Porque é pela graça, não pela nossa própria força. Pode perceber, quando você estiver cansado de caminhar, cansado de ir à missa todos os domingos, apesar que você deve ir à missa todos os dias, mas cansado de ir à missa todos os domingos, cansado de rezar o terço, quando você perceber esse cansaço, entenda, você está contando somente com a tua força física, a tua força humana. E nesse combate espiritual, a nossa força humana ela é muito fraca.
Nós precisamos contar com a força do alto. Por isso que São Paulo dizia tanto, buscai as coisas do alto, porque a nossa força ela não está aqui. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse para aquele povo de Éfeso, vocês precisam se revestir de uma armadura espiritual. Efésios 6, a armadura do cristão, que não é uma armadura física, mas algo espiritual. O escudo passa a ser a fé, o capacete passa a ser a justiça, a couraça passa a ter um significado diferente. Então percebe que Paulo ele não está levando aqueles cristãos de Éfeso a querer se armarem com instrumentos físicos, mas Paulo está levando eles a se armarem de algo espiritual, porque a nossa luta não é contra seres de carne e sangue, mas é contra os seres espirituais. Então, meus irmãos, nós não devemos ter medo. Não devemos ter medo. Nós devemos procurar, sim, sempre, estarmos em sintonia com Deus a cada momento. E procure uma via que te ajude. No comecinho aqui, eu disse que a música é uma via que me leva muito a me relacionar com Deus. Procure uma via que te ajude. Talvez é a música, talvez você precise aí de um diretor espiritual, ou melhor, todos nós precisamos de um diretor espiritual, mas às vezes você precisa de uma pessoa para te auxiliar nessa caminhada. Então tem os meninos aqui, ó, para ajudar vocês, tem essa comunidade que está aqui, procure eles, vai atrás deles, bate na porta deles, manda mensagem no Instagram deles, procura eles, peça ajuda, gente. A palavra de Deus, inclusive o apóstolo Paulo dizia isso, está lá narrado também no Apocalipse, logo no começo da iniciação cristã, dizia lá no livro de Apocalipse que os cristãos eles viviam juntos, e juntos eles eram muito mais fortes. Então procure ajuda, e nós precisamos sempre estar munidos dessa graça de Deus. É a graça de Deus que vai nos ajudar a todo momento. E lógico, com o auxílio dessa graça de Deus, procure conhecimento, leia, estude muito, leia a palavra de Deus, procure literaturas que te ajude, procure aí embasamentos que dê para você aí grandes estruturas. Existe aí vários sites que dá para a gente muita informação boa, né? Não sei se eu posso indicar aqui, mas tem vários, né, pagos e também gratuitos, que dá para vocês procurarem informação, vocês entendem? E hoje, gente, é esse caminho de via dupla. Eu preciso me revestir dessa armadura espiritual, e revestido dessa armadura espiritual, eu também preciso adquirir conhecimento intelectual, para que eu possa me defender, e me defendendo, eu possa também defender a tantos que estão passando aí por tantas realidades de perderem a fé por conta de muita coisa que está sendo bombardeada na cabeça aí de muita gente, tá? Esse é um caminho, longo, gente, é por isso que eu falo, o meu testemunho é o testemunho de permanecer não é fácil. Não é fácil. E que Deus nos dê essa graça, né, de permanecermos. Amém. Meu irmão, eu sei que você tem compromisso logo mais, né? Então deixa eu aproveitar meus 9 minutos restantes aí antes de você se preparar para o seu compromisso. E o Fernando, ele chegando no primeiro dia dele, né? E aí já lançou uma pergunta lá. E eu queria que você lançasse essa pergunta aqui agora de novo para o Rodrigo. Que aí depois que ele terminasse de responder a pergunta, a gente fazia a nossa oração, né? E finalizava esse podcast já com aquele gostinho de quero mais para a parte 2. E aí nos bastidores aqui eu vou conversar com o Rodrigo. E essa parte 2 não vai demorar não, porque a gente tem muito assunto para conversar. Isso aqui foi só uma pincelada que abriu um leque para tanto assunto que dá para a gente conversar aqui agora. Verdade. E você, jovem, isso, ó. Estuda, jovem, estuda. Isso aqui te leva para o bem ou para o mal. A escolha tá aí, ó. Manda boa, Fernando. Mas você falando aí, cara, é que nem eu falei, ia até meia-noite aqui brincando, velho. Porque, rapaz, você tá empolgado, então você me fez ficar empolgado. Eu tenho certeza que o Henrique tá empolgado. E totalmente.
Que bom. Porque é bem simples, né? Aqui o Gotas de Fidelidade, ele remete a muita coisa, né? Então, assim, quando eu recebi o convite para estar participando aqui, eu pensei muito o que significava essa gota de fidelidade para mim. E eu tive a experiência de estar diante ali de Cristo crucificado e ele gritando: eu tenho sede, eu tenho sede. E a gente tem muito essa proximidade de estar aos pés da cruz porque faz parte do nosso carisma, né? E ali, a única coisa que eu consegui responder para Cristo é: eu só tenho uma gota de fidelidade para te oferecer. Porque a gente não tem como suprir essa sede de Cristo, porque ele é Deus. Então, na minha miséria, na minha pequenez, o que eu posso estar dando para ele, ainda que eu faça de tudo no mundo, ainda que eu dê o meu melhor, ainda assim seria apenas uma gota. E essa gota de fidelidade, hoje, para mim, é amar minha família. Hoje, é ser melhor no meu serviço. E eu queria te lançar essa braba, né? Qual é essa gota de fidelidade que você pode estar dando para Deus crucificado? Ou você deu para Deus, ou você pretende estar dando futuramente? Qual é essa gotinha de fidelidade que você vai dar para ele? Cara, muito bom, viu? Gente, eu acho que essa gota é muito bonito porque Santo Agostinho, ele viveu uma experiência mística muito forte, né? Porque ele quis entender a Deus de todas as formas. E não sei se vocês já leram Confissões de Santo Agostinho, então tá aí uma literatura que eu super indico para vocês. Mas ali ele narra essa experiência do encontro com Jesus e ali ele transformou a sua vida, né? Apareceu para ele uma criança, né? Era um anjo de Deus que apareceu para ele. E essa criança, ela pegava grãozinhos de areia e ia colocando, jogando no mar. E aí ele chegou nessa criança e perguntou: o que você está fazendo? Ele falou: eu quero colocar toda essa areia dentro do mar. Ah, mas vai ser impossível, você não vai conseguir fazer isso. Aí a criança desapareceu, que era um anjo, e Deus revelou para ele: mesmo que você queira entender a Deus, você nunca vai entender, porque Deus, ela é uma imensidão. Mas uma gota desse oceano que é você, completa esse grande mar. Deus revelou isso para Santo Agostinho, que ele também era uma gota naquele grande oceano que era a misericórdia de Deus por ele, e Deus ali resgatou ele. Então, eu acho que essa gota de contribuição nesse grande mar aí, eu queria dizer que é esse desejo de permanecer. Quero permanecer em Deus. E permanecendo em Deus, eu quero levar muitos a permanecerem também. Esse é o desejo do meu coração, sabe, gente? Eu não desejo muitas coisas, eu não desejo ter carro, ter casa, ter riquezas, não. Eu desejo permanecer em Deus e, permanecendo, levar muitos permanecerem também. Principalmente quando os tempos difíceis vierem, os grandes tempos difíceis que virão, nessa hora que nós vamos ser tentados, que nós vamos passar por grandes tribulações da nossa fé, é nessa hora que eu quero permanecer e, com a minha fidelidade, levar os outros a permanecerem também. Essa é a minha gotinha. Amém. Nossa, que rico, né? Você que nos assistiu aí, deixa seus comentários, o que você achou, né? Já faz aí a hashtag Volta Rodrigo, parte 2, Volta Rodrigo, parte 2, né? E com certeza, deixa seu like no vídeo, compartilha, segue lá o Instagram do Rodrigo, @RodrigoCarpanelliCN, né? Acompanha o trabalho dele, acompanha... Tem um canal no YouTube também, não tem, Rodrigo? Tenho sim, ele está desativado no momento, mas já estamos com o projeto de ativá-lo novamente em breve. Acompanha, e aí, gente, com fé em Deus, tudo dando certo, a agenda do Rodrigo. Mês que vem, Rodrigo? Pô, bora, tô pronto. Então, beleza. Mês que vem vamos ter o Rodrigo aí pra gente dar sequência a esse papo, porque ele não falou nem um tercinho, nem um pedacinho ainda da vida dele, mas em compensação ele trouxe coisas fantásticas. Ele nos trouxe o amor de Deus, né? Nos trouxe Deus, e a gente tem tanto a falar, né, numa sociedade que tá ficando... Já vou deixar aqui, né, o gostinho de quero mais.
uma sociedade tão relativista, tão hedonista, né? Onde a juventude cada vez mais tem ficado presa no raso, a gente vem buscando a profundidade. Então a gente vai ver esses contrastes no nosso próximo encontro, né? Então vamos fazer a oração. Vou fazer a oração, vocês podem me acompanhar aí do lado de vocês, né? E essa é a oração da nossa escola de fidelidade. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua bondade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica, e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. E assim chegamos pontualmente, né? Uma coisa que a gente brinca aqui é a pontualidade, tanto para iniciar e quando o convidado também precisa que termine. Mas é isso, gente, que fique o gostinho de quero mais, que você possa estar conosco na semana que vem e já se prepara, faz a hashtag aí, compartilhe o print aqui do nosso podcast, marca lá o Rodrigo, assista depois nas nossas plataformas de streaming, estamos em todas as plataformas de streaming, e é isso, fiquem com Deus, boa noite, Deus nos abençoe, até segunda que vem. Rodrigo, eu vou pedir só para você ficar um minutinho, só depois que acabar a transmissão, só para a gente fechar. Tá bom, quero dar só um recadinho para a galera aí, gente. Fica à vontade. Esse recado que eu quero dizer para vocês é para encorajar vocês. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus é por nós. O Espírito Santo é por nós. A Virgem Maria é por nós. Todos os anjos e santos são por nós. Não tenha medo. Coragem, coragem. Deus, ele vai nos sustentar em todas as batalhas da nossa vida. Isso não é sentimento, isso é uma verdade. Isso é uma verdade de fé, e fé é decisão. Se vocês se decidirem por Deus a todo momento, as tribulações, elas não, pode ser que não mudem, mas você vai ter muito mais subsídio para passar por elas e superar cada realidade da vida, tá bom? Nós estamos juntos até o céu. E é isso, gente. Fechamos assim o nosso Gotas de Fidelidade Podcast, episódio 23. Que venha o episódio 24. Tchau, tchau.